temos um assunto muito importante, muito gostoso para tratar. Com certeza vocês gostam de uma boa história. Eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas que queiram contar. E aqui é que está a inspiração. Ouvir uma história e o que aconteceu para que eu possa, enquanto uma terapeuta holística, gostar de ouvir histórias. Porque eu faço uma ponte com o que eu ouço, integrando terapias holísticas que possam ajudar, contribuir, que ao ouvir a história possa ajudar a sanar se tem algum gap, se tem alguma coisa a ser verificada, algum detalhe. Então, uma boa história, tanto para ser contada como para ouvir, depende de um bom ouvinte, termos um bom ouvinte. O nosso título de uma boa história traz o conhecimento da PNL, Programação Neurolinguística. Então, uma boa história. Eu gosto de contar histórias e eu gosto, acima de tudo, de ouvir uma boa história. E enquanto terapeuta holística, eu gosto de ouvir a história, a sua história, para ajudar com as ferramentas das quais eu fui buscar conhecimento, para ajudar a solucionar algo que porventura você não esteja conseguindo fazer sozinho. Então a história que eu trago hoje para te contar é sobre a PNL, Programação Neurolinguística. E junto com ela vou trazer uma ferramenta. A programação neurolinguística, ela teve seu início nos anos 70, quando dois estudantes, John Grinder e Richard Bandler, curiosos em saber como poderia ser modelado, como poderia ser copiado o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque para eles, se uma pessoa tem recursos, é bem-sucedida, significa que os outros também têm e podem fazer. Então, o início do estudo, o início da origem da PNL, Programação Neurolinguística, se deu com essa curiosidade de buscar, pesquisar, saber como uma pessoa bem-sucedida tem os seus padrões mentais, os seus comportamentos e se esses podem ser ensinados para outras pessoas. Inicialmente, então, Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson, que foram os primeiros a serem modelados. Mas o nosso encontro de hoje não é exatamente modelar. Nosso encontro de hoje é para falar de níveis neurológicos. O que são níveis neurológicos? Eles são níveis de consciência de como nós nos comportamos, de como nós agimos no dia a dia. E para que eu possa saber se eu tenho um comportamento indesejado, em que nível está, eu respondo algumas perguntas. E é isso que eu quero te conduzir hoje à noite para que você já possa ir trabalhando. Então, nós olharmos para isso, para os níveis neurológicos que veio agregar-se à programação neurolinguística, vem te ajudar a trazer uma clareza mental sobre alguns processos que talvez você queira olhar e trabalhar. Vou voltar um pouquinho na programação neurolinguística só para trazer mais um dado. Programação é tudo aquilo que eu vivencio e que se torna um programa pela repetição. Neuro tem a ver com como fica registrado no sistema nervoso. Então, na minha neurologia, tudo aquilo que eu vivencio repetidas vezes. E linguística é a linguagem verbal e a não verbal pela qual eu expresso aquilo que eu tenho como um programa dentro de mim. Programa porque quando eu repito várias vezes o mesmo comportamento, ele está armazenado de uma forma que até é repetido no piloto automático. Então é nesse sentido que a programação neurolinguística vem trazer esclarecimentos e vem ajudar que a minha vida se transforme através de um conhecimento de quem eu sou e como eu estou na vida. Para falarmos dos níveis neurológicos, ele traz, Fritz Perls que fez esse estudo, baseado em Gregory Bateson, também nos anos a partir de 71, e veio agregar como uma ferramenta. São 6 níveis, então eu quero que você imagine uma escada, sim, com 6 degraus.
E para que a gente vá se conhecendo, imagine uma situação, tenha aí uma situação que você queira compreender um pouquinho mais e eu vou te conduzir por esses degraus. O primeiro degrau que nós avaliamos é o ambiente. Para o ambiente, se faz uma pergunta: quando e onde eu tenho determinado comportamento? Tá? Quando ele acontece e onde ele acontece. Saindo desse nível, eu vou para o nível 2, que é o nível de comportamento. Para entender o comportamento, eu pergunto o que eu faço. O que eu faço que determina esta ou aquela situação? Vou para o terceiro nível, que é o nível de capacidade. É como eu faço o que faço. Não se preocupe que depois eu vou voltar com um tema, com um exemplo, para que a gente volte a recapitular cada tema. Apenas agora eu quero que você vá respondendo dentro do item que você escolheu. No nível 3, então, nós falamos, o 1 é o ambiente, quando e onde acontece. O nível 2 é nível de comportamento, o que eu faço, que determina a situação. O nível 3 é o nível de capacidade, como eu faço o que faço. O nível 4 é de crenças e valores. Por que eu faço? O que me motiva a fazer o que eu faço? Depois nós temos o nível 5, que é, no degrau 5, o nível 5, é a identidade. Quem eu sou, quem eu acredito que sou, que determina a fazer o que faço. E o último é a espiritualidade. Quem mais ganha com o que eu estou, ganha ou é influenciado pelo que eu estou fazendo. Muito bem, agora eu quero voltar com vocês trazendo um exemplo para que haja uma compreensão maior de tudo isso. Ambiente, vamos pensar numa situação e você pode vir construindo a sua em cada nível que eu vou te conduzir. Vamos pensar numa situação de brigas familiares, na família, em casa. Eu sou uma pessoa que no trabalho tá tudo muito bem, eu sou uma pessoa querida, tá tudo em ordem lá, uma briga, a compreensão e a ajuda. Mas quando eu chego em casa, a situação é diferente. Muito bem, então o nosso tema a ser verificado é brigas. Aonde e quando ela acontece? Acontece na minha casa, sempre, no meu lar, sempre que eu chego em casa do trabalho. Ótimo, então eu já tenho uma pontuação, eu tenho um reconhecimento do que acontece, aonde acontece. Vamos para o nível 2, que é o nível de comportamento. O que acontece? Bom, eu chego em casa, eu entro e já percebo alguma coisa fora do lugar, eu já fico buscando quem é o culpado, já fico irritado com isso e já falo mais alto. Sequer, às vezes, eu digo, eu cumprimento com bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o que eu faço é, já com o olhar, percebo alguma coisa fora de ordem e já saio querendo achar o culpado e é o meu comportamento ao chegar em casa. Veja que o ambiente e o comportamento são dois níveis externos, que é fácil de ver, é fácil de perceber. Vamos seguir com nosso levantamento, nossa tomada de consciência para o próximo item, que é as capacidades. Bom, eu sou uma pessoa que tenho capacidades, né? Como eu faço tudo isso? Eu faço no trabalho, eu chego, cumprimento, eu bato nas costas, eu dou um sorriso, dou um abraço. Em casa, então, o que eu faço, que é logo xingar, o que eu faço é, eu entro, tiro meu calçado, vou para o banho, ou troco minha roupa, enfim, largo minha bolsa e eu já começo, então, essa averiguação. Então, como eu faço? É como eu entro, eu olho internamente e meu primeiro olhar está para a bagunça, digamos assim, uma bagunça que eu identifiquei que não está adequada com o que eu gosto de ver, porque lá no meu trabalho não é assim que se apresenta. E aí, eu começo, ao achar culpado, eu começo a desferir palavras, até gestos, até insinuações de que não há comprometimento, você nunca faz nada certo, e aí assim eu vou desferindo palavras
atos e ações, então vou tendo comportamentos. Veja que eu agora voltei para um nível, eu tenho comportamentos porque as minhas habilidades está faltando, quando eu chego em casa, está faltando tolerância. Então, como eu estou sem tolerância, eu chego cansado, chego irritado, pode ser que o trânsito me irritou, né? Eu tive um dia que não realizei as metas do dia, então como eu vou agir? Mesmo tendo várias habilidades e capacidades, eu entro num nível de ansiedade, de estresse, porque em casa eu acho que é possível, que tudo pode, e aí eu começo a entrar nesta ação, nesta forma de comportamentos, dos quais não são nada aceitáveis para um ambiente familiar e para promover a paz na família. Muito bem, vamos ao nível seguinte, que é o nível de crenças. Crenças e valores. Bom, eu acredito, é tudo que eu acredito. Eu acredito que por ter trabalhado um dia todo fora de casa, e que quem ficou em casa, seja um filho, seja um marido, seja esposa, ou quem quer que seja, não teve o grau de estresse, não teve o grau de desafio, não teve que ir correr atrás de resultado como eu fui. Então eu acredito que quem ficou em casa tem que ter um olhar geral sobre tudo, tem que cuidar de tudo e tem que promover uma harmonia para que quando eu chegue tudo esteja alinhado. E isso tudo não estando de acordo como eu penso que deve estar, então eu entro em ação, porque eu acredito que deveria ser assim. Os outros têm que entender o que deve ser bom para mim. Se quer, eu comunico, mas eu acho que os outros têm que ter bola de cristal e entender exatamente como eu quero que esteja tudo alinhado e quando eu chego em casa. Muito bem. Feito isso, nós vamos para o nível de identidade, né? Nível de identidade é quem eu sou. Quem eu sou não é o profissional aqui do lado de fora, não é a mãe, não enfim, a esposa, o esposo profissional que eu sou, mas sim é quem eu acredito realmente que sou. Bom, pode ser que nesse caso das brigas, considerando, eu acredito que eu sou superior a todas, que eu sou quem provê a casa, então eu mereço, volto lá no nível de crença, eu mereço um respeito, uma condição especial nesse lar. Eu mereço ser paparicado, porque eu sou muito importante. E então o nível de identidade aqui de quem eu sou também irá determinar todos os outros níveis. Porque no momento que eu me considero superior, que tudo tem que estar a meu serviço, ao meu dispor, eu tenho uma crença vinculada que vai disparar dentro das minhas habilidades e capacidades. É claro que eu vou ter comportamento, vou ter ações adequadas com isso que eu estou acreditando, gerando um comportamento no ambiente do qual eu faço acontecer. Então percebe que um nível está atrelado ao outro. E nós vamos para o nível superior agora, que é o nível da espiritualidade. A pergunta é: quem mais se beneficia ou não com quem eu sou nesse processo todo? Veja que no exemplo que eu estou trazendo das brigas, em casa vai ser um ambiente nada acolhedor. Essas pessoas da minha família, ao se relacionarem com amigos, ir para a escola, ir para o seu trabalho, seja para onde for, irão com um grau de estresse, de ansiedade, de não merecimento, de não se sentir amadas, muito elevado, com tudo potencializado porque eu causei um desequilíbrio ao chegar em casa. Mas se eu não paro para fazer esse reconhecimento, eu não percebo o que estou fazendo. E se nós olharmos assim, mas eu causo isso tudo, em qual dos níveis é que está o desajuste? Qual o nível que eu devo atuar? Devo atuar em especial, dentro do exemplo que eu fui citando, no nível de crenças. É esse que é o principal. Uma vez que eu mudar as crenças de que eu sou o máximo, que eu sou a autoridade máxima nesse ambiente familiar e não considero os demais, eu desestruturo todas as linhas, todos os demais níveis. No momento que eu começar a fazer as mudanças de crenças de que eu sou importante, mas você,
os outros membros da família também são importantes, também têm as suas prioridades, também têm a sua linha de pensamento, e que tanto eu primo pela minha liberdade, o outro também, e que a minha liberdade vai até onde inicia a liberdade do outro, é aqui, com um grau de respeito altíssimo, que tudo começa a se modificar. No momento que eu mudo a crença sobre o que eu acredito que deve acontecer neste ambiente familiar, eu começo a usar minhas habilidades que eu tenho, né, e que eu uso no trabalho para promover a harmonia no meu ambiente. Consequentemente, meus comportamentos ao chegar em casa serão diferentes e o ambiente familiar vai se tornar um ambiente acolhedor, gostoso, de amor, de respeito e de liberdade. E aí, vamos subir um pouquinho mais. Aí, quem eu sou? Olha só, toda essa crença que eu modifiquei vai mudar também a forma que eu olho para mim. Eu sou uma pessoa especial, mas eu também percebo que o outro é um ser especial, um ser completo, que tem todas as capacidades para se desenvolver e para enxergar. E que quando nós não enxergamos alguma coisa com os óculos, com os olhos do outro, é o nosso nível de consciência e as nossas prioridades. Às vezes está só no nível de prioridade. Eu, por exemplo, gosto muito de ler, de estudar. Então, olhar para a limpeza da casa não é minha prioridade. Não é que eu vou deixar sujo, mas se eu tiver que escolher entre cuidar da limpeza, que já se está num nível já de organização, mas deixar brilhando, aprimorada demais, eu vou sentar e vou ler um livro. Quem sabe quais são as suas prioridades? E é para isso que temos que olhar. Então, quando eu faço mudança no nível, todos os demais se modificam, mesmo que o nível que eu faça, a alteração seja o primeiro, que é o ambiente. Bom, decidi que agora, a partir de hoje, eu vou chegar em casa e vou mudar a forma como eu entro dentro de casa. Então, vamos lá. Cheguei em casa, abri a porta, dei um sorriso e cumprimentei. Nem vamos falar em abraço, somente disse um oi, tudo bom. Aí eu resolvi sentar como comportamento, sentar e chamar, seja meu cônjuge, minha esposa, seja um filho, e perguntar como foi o seu dia, né? E me colocar receptivo para ouvir o que é esta pessoa a qual eu convidei a sentar comigo. Veja que eu sorri, eu estou mudando o meu comportamento e agora eu vou usar as minhas habilidades de escuta, a minha doação do tempo para ouvir o que o outro tem para dizer. E se tiver espaço, eu vou contar também como está sendo o meu dia, como está sendo a minha experiência diária. Vou contribuir, mas acima de tudo, eu vou ouvir, eu vou estar receptivo. Então, mudei o ambiente, mudei meu comportamento, apenas às vezes com um sorriso. Agora nós temos que ter paciência, porque muitas vezes, quando eu chego em casa e eu mudei, ao invés de chegar gritando e achando culpados, ou isso ou aquilo, e eu cheguei com um sorriso, o outro vai dizer, epa, isso não é normal, algum bicho te mordeu, vamos com calma. Pode ser que não haja reciprocidade imediatamente, pelo simples fato que você nunca agiu dessa forma. Você está tendo um comportamento novo do qual nunca teve. Então, vai despertar, talvez no outro, a desconfiança, e tenha paciência. Você que está disposto a fazer a mudança, tenha paciência com o outro, né? Para que o outro também possa perceber que a sua intenção é uma intenção verdadeira, que você realmente está comprometido com o seu novo comportamento. E aí sim, eu vou usar de todas as minhas habilidades, capacidades, tudo aquilo que normalmente, veja, que fora de casa, num grupo de amigos, talvez eu já use. E eu já tenho esses comportamentos, eu só preciso transferir eles para o ambiente familiar, que é o exemplo do qual eu te convidei para seguir. Muito bem. Então, sentei, sorri, o comportamento foi fazer uma pergunta, e dessa pergunta eu convidei para que a pessoa convidada sentasse. Olha, vamos sentar aqui e vamos bater um papo? Vamos tomar um chá, vamos sentar tomar um café e vamos conversar sobre o dia de hoje?
Feito isso, você vai se munir então de todas as suas habilidades, seus comportamentos, suas atitudes que você tem, mas agora você vai transferir para este encontro. Feito isso, no seu nível de crenças e valores, você vai perceber que não é perda de tempo sentar e ouvir o que o outro tem para te dizer, o que o outro pensa, o que o outro sente. Dedicar um pouquinho de tempo vai fazer com que você compreenda um pouco mais o outro, que você entre no universo do outro. Você pode ter facilidade para fazer com algumas pessoas, e tem algumas pessoas que nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Então, a primeira pessoa a ter paciência é você para com você mesmo, para que nesse nível, né, você possa sim fazer as mudanças. E você terá que mudar a nível de crenças de que chegar em casa, relacionar-se com os seus familiares é tão bom quanto estar num grupo de amigos. É tão bom quanto chegar no seu trabalho. Veja o quanto isso tudo é agradável, quanto isso tudo vai trazer um benefício maior. E o que a gente começa a ganhar com isso? Já estamos então no nível de crenças, começa a fazer uma mudança toda internamente. Vamos agora para o nível de identidade. E aí você começa a mudar a sua autoestima. Uau, eu me propus a ter um comportamento diferente e eu experimentei, eu fiz e olha o resultado que eu consegui. Entrar no nível de identidade também entra de que nós também podemos usar o sistema de recompensa. Eu fiz a mudança, eu me propus a mudar, eu fui lá e fiz acontecer. Veja que aqui eu estou dizendo que o seu nível de identidade está influenciando o seu nível de crenças, que vem numa cadeia fazendo tudo acontecer. Então isso tudo começa a ficar mais redondo. Bom, se eu percebo que eu dou conta de fazer aquilo que me proponho, eu já faço no ambiente de trabalho. E agora eu estou trazendo um equilíbrio para o meu sistema na família, no ambiente familiar. E se eu trago agora, vamos para o nível de espiritualidade. Então perceba quem mais ganha com tudo isso. Vai ganhar, eu ganho porque eu entro num estado de paz, de equilíbrio, de satisfação. Ganha a minha família por estar usufruindo, recebendo de mim uma atenção especial. Consequentemente, quando eles saem para a vida, eles vão também transformados porque eles vão sentindo amorosidade minha, seja a posição que eu ocupo na família, sabendo que eles são importantes nesse núcleo familiar. Então eles começam a interferir lá fora. E eu vou chegar no meu ambiente de trabalho, no meu grupo de amigos, com muito mais satisfação, porque eu tive uma ação, uma atitude, um comportamento do qual eu me comprometi, fui lá e fiz. Ou seja, quem eu sou no trabalho, eu também passo a ser no meu lar. Aquele profissional requisitado, qualificado, também vai levar todas essas habilidades para a família. Consequentemente, o meu círculo de amigos, o meu círculo familiar, o círculo de trabalho, a minha comunidade. E aqui eu te convido a você ter um olhar muito mais amplo, mais elevado, que nós somos energia. E quando eu modifico a minha energia pelas minhas atitudes e os meus comportamentos, eu estou enviando uma onda para o universo que isso é possível, que se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Você que precisa realizar uma mudança na sua vida, em qualquer área, em qualquer comportamento, no nível de crenças, no seu nível de identidade, acreditar que o mundo sim pode se tornar melhor, você estará então trazendo um nível de entendimento e de mudança muito maior. É possível também nós fazermos de cima para baixo, passar a entender que quando eu mudo um comportamento, toda a dinâmica mundial do mundo, ela se altera. E eu quero trazer um exemplo para você aqui. Uma mentoria que eu participo foi proposta para que a gente permanecesse 15 dias com atitudes de paz para que nós pudéssemos influenciar a paz que estava
em função da guerra. Não adianta eu apenas rezar, eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter ação. Então essa mentoria pediu para que nós pudéssemos escolher no dia a dia uma ação que eu, Vera, estivesse capacitada para seguir. Aí chegou um dia, eu me comprometi a observar meus pensamentos. Veja que não é só que a paz, conflitos do lado de fora. Eu também precisava perceber se os meus pensamentos e os meus sentimentos também não estavam conflitantes. Porque aqui do lado de fora eu causar um conflito é fácil de perceber, mas do lado de dentro pode ter certeza que não é tão fácil assim. E aí estava tudo bem, eu me comprometi a observar 3 vezes por dia. E chegou um determinado dia que eu vivenciei uma situação e essa situação me tirou do meu equilíbrio. Acontece que eu, em questão de 1 ou 2 horas, que agora não me recordo bem, me voltou imediatamente ao meu compromisso de que eu assumi um compromisso de me manter esses 15 dias em paz. E aí eu disse, epa, vou resgatar isso e eu preciso me harmonizar com a situação, com as pessoas envolvidas. E eu comecei então a trabalhar em mim, muita respiração, oração, fazendo as técnicas que eu sei fazer. Comecei em questão de 2 horas, foi o tempo total desde que começou a fazer um movimento interno, eu consegui, mudando o quê? O nível da espiritualidade, entrei no meu nível de capacidades, de as crenças, entrei na minha identidade e disse, eu sou capaz, eu me comprometi para não ser a geradora de crenças, não ser a geradora desse conflito, não ser quem alimenta este conflito. Eu precisei, no ambiente era o meu interno, que precisava. Não importa o que a outra pessoa pense ou deixe de pensar, importa o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço com isso. Veja que alguém pode te causar uma dor, mas sofrer por isso é uma decisão sua. E eu poderia ter chegado em casa e transferir esse conflito para meu marido. Chegar em casa brigando, batendo, surrando, enfim. Eu poderia transferir. Percebe que um desequilíbrio interno a gente pode transferir de uma forma que o ambiente se transforme, eu tenha um comportamento, não chegar em casa sorrindo por causa daquilo que eu estava sentindo. Eu posso esquecer minhas habilidades, a esquecer as atitudes gentis que eu tenho ou que eu sou. Eu posso buscar uma crença antiga, nossa, fizeram isso comigo, eu tenho que revidar, eu tenho que fazer, não dá, não vou deixar assim. E por que a guerra acontece? Porque são pessoas que não estão com um estado de paz interno. Então, meus queridos, você que está aqui comigo, o que eu te convido, nenhum de nós é tão santinho, não dá para dizer assim, olha, eu nunca entro num estado. Entramos e entramos com muita frequência, mas a chave está quão rápido você consegue transformar esse estado de conflito, de falta de paz, de insegurança, de medo, de intranquilidade, de raiva que seja, de ira que você está sentindo, de tristeza, ou o estresse, o cansaço do dia. Temos muitos recursos e recursos importantíssimos que ajudem. Se você não sabe como fazer, você por você mesmo, busque ajuda. Existem tantos profissionais no mercado que já trilharam o caminho, que já sabem fazer pela sua experiência, porque andou, porque já fez, porque já vivenciou. Não precisamos ficar sozinhos. Nós podemos, às vezes, contar com uma pessoa amiga daqui. Sabe aquela pessoa que senta e te ouve e te dá o ombro para você chorar? Conte com essa pessoa, porque tem um detalhe. O nosso cérebro, ele é gigantesco, mas também ele segue padrões de repetição. Ele não gosta de gastar energia. Por não querer gastar energia com os fatos, ele vai dizer assim, vou me apropriar disso que eu sei fazer e vou agir dessa forma. Entra o piloto automático se você não está no comando. E piloto automático só faz a gente depois
entrar em estados, às vezes, até de arrependimento, culpa por ter ações que não deveria ter tido. Então, vamos recordar agora todos os níveis aqui, e eu gostaria demais de contar com o teu comprometimento de ter esses 6 níveis anotados no papel, para que você encontre qualquer ação, qualquer situação que você esteja vivendo. Pode ser assim, ó, simplesmente, não gosto de lavar louça, né? É uma ação muito simples, mas para que você pratique e compreenda. Onde que acontece? Lavar louça, na casa dos outros, eu não gosto de lavar louça, né? Então, a questão do ambiente é onde e quando, são essas 2 perguntinhas. E vamos para o nível 2, a segundo degrau da nossa escada, que é comportamento. Para comportamento, eu preciso perguntar o que eu faço no ambiente e quando acontece. Então, é isso que eu vou fazer. Nosso terceiro nível, nosso terceiro degrau é nível de capacidades. Então, a perguntinha é como eu faço o que faço naquele ambiente? Como eu faço para que dispara o comportamento onde eu estou? O quarto nível, que é a nossa crenças e valores. Né? Por que eu faço isso? O que eu acredito? Porque é a motivação que está por trás de tudo isso que me faz eu ter essa ação. Eu acredito que eu fui criada que, vamos pensar, o homem. Um homem que a mãe fazia tudo, que não ensinou que os deveres de casa devem ser compartilhados, ele tem mais dificuldade de ajudar a esposa em casa, de ajudar a família. Não significa que é regra geral, mas porque ele aprendeu, veio da infância, essa crença. Então veja, crenças são verdades que nós acreditamos e normalmente foi lá até os 7 anos e que nós fomos alimentando e seguiu a vida do mesmo jeito. Então, nível de crenças, a pergunta é por que eu faço o que faço? Vamos para o outro degrau, que é o nível de identidade, é quem eu sou. Quem eu sou. E se você estiver disposto a melhorar ainda mais a nossa atividade de hoje, eu te convido a escrever pelo menos de 10 a 20 qualidades de quem você é. E não vale, eu sou mãe, eu sou educadora, eu sou isso, a profissão, nada disso. Eu sou zeladora do prédio, não é isso. Eu sou esposa, é lá dentro. Eu sou atenciosa, sou dedicada, sou boa ouvinte, sou companheira, sou amorosa, sou organizada, sou flexível, entendeu? É por aqui que eu quero que você ande. E agora, no último degrau, que é da espiritualidade, é quem mais ganha com o comportamento que eu tenho ou com o comportamento novo que eu quero implementar na minha vida. E Einstein dizia, então eu vou deixar a frase dele para encerrar este conhecimento. Ele disse que nós não mudamos uma situação no nível que ele se apresenta. Entendeu por que é tão importante identificar em qual é o nível que a situação está? Veja que eu só consigo, vamos voltar para o meu exemplo inicial, eu só consigo modificar aquela briga em casa se eu entrar no nível de comportamento e mudar o que eu faço. Então não é, e tem muitas pessoas, e você já deve estar cansado de ouvir isso que eu vou dizer agora. Tem pessoas que, nossa, meu marido, vou ter que trocar de marido, vou ter que trocar de cidade, vou ter que trocar de colégio, vou trocar de emprego, por conta de determinadas situações que acontecem. Lembre-se que você leva você mesmo para onde você vai. E é isso que Einstein está contribuindo com o nosso dia de hoje. Você só modifica o que tem que ser modificado após encontrar o nível que está no nível superior. O superior ou os superiores. É só com mais recursos é que você vai conseguir fazer as coisas se modificarem. E acima de tudo, uma dose muito grande de boa vontade, de compromisso em fazer e se tornar uma pessoa diferente. E eu tenho certeza que se você está aqui, você quer fazer a diferença na sua vida. De coração, meu muito obrigado por todos vocês. Gostaria de estar relatando nome por nome. Chegaram mais. Uma honra muito grande, uma alegria muito grande. E o meu desejo é que esse conhecimento da programação neurolinguística, PNL, que você já deve ter ouvido muito,
essa sigla possa fazer diferença e acrescentar. Olha, vamos só trazer agora um pouquinho que eu resgatei o nosso tema, né, de histórias. PNL, programação. Então veja que no nosso nível de crença estão todas as nossas programações. Programação da infância, programação de como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, como ser um bom amigo, como me comportar quando eu vou a um culto, à igreja, como me comportar quando eu estou na rua, se eu posso usar essa ou aquela roupa, se é adequado, se não é, se eu posso beber, não beber, fumar, não fumar, enfim, comer demais ou não, eu devo comer com 2 talheres. Não importa o nível de crença, importa que há informações armazenadas e quanto mais eu fizer contato, mais eu estou no domínio de querer continuar com elas ou modificá-las. Você deve estar pensando numa pergunta: e eu vou conseguir fazer a virar a chave se eu precisar? E eu não acredito que no nível de identidade eu não tenho confiança que eu possa fazer? A minha resposta é sim, porém você terá que todos os dias reforçar o nível de identidade novo de quem você acredita ser. E nós começamos afirmando, mesmo antes de que a nova capacidade esteja de acordo com o seu comportamento. Você pode sim dizer: eu sou uma pessoa paciente, embora você começou apenas a trabalhar a paciência. Se gostaram do conteúdo, podem convidar para que as pessoas que vocês amam possam estar juntos. E se você depois quiser dar um like dizendo que você gostou e compartilhar, eu agradeço, que assim nós podemos estar levando esse conhecimento para mais pessoas. Eu também gosto de rever conteúdos. Se fala que um livro, para que você possa absorver todo o conhecimento dele, você deveria ler o mesmo livro pelo menos 7 vezes. Porque a cada leitura nós vamos perceber situações dos quais nós não tínhamos visto antes. E é também pela razão de que a gente se modifica a cada conhecimento novo. Tiago, como mudar uma crença de merecimento? Primeiro, precisamos entender aonde ela está. Provavelmente ela está no nível de identidade, tá? Que você não merece as coisas boas da vida. E se está no nível de identidade, mas mapear aonde que ela se manifesta, em que ambiente ela se manifesta, que comportamentos você tem ao ter uma crença de não merecimento, porque pode ser que em alguns ambientes, em alguns lugares, você tem... você se comporta como alguém que merece, em alguns lugares específicos não. E aí vem mapeando cada um para ver aonde ele está mais arraigado. A crença de não merecimento, ela é mais forte no nível de identidade que talvez a nossa criança interna compreendeu algo. Porque no Enneagrama, e um dia desses também eu vou trazer conteúdos de Enneagrama, a nossa criança interna, ela entendeu que para estar no mundo, ela tinha que ter determinados comportamentos para ser aceita e amada. E aí ela passou a ter ações, atitudes que fizeram com que a gente crescesse, se tornasse um adulto, mas uma criança ferida está lá ainda pensando. E como a gente faz um exercício muito importante depois da identificação, é conversar com essa criança e mostrar que há, sim, possibilidade dela tomar agora ações novas, porque ela está no comando da vida. Convido vocês a seguirem, me seguindo no Instagram, tem o Telegram, tem o YouTube, que eu estarei sempre compartilhando meu conhecimento para trazer um rumo novo para a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado a cada um de vocês que ficaram aqui, que entraram, que prestigiaram, que honraram com a sua presença. Muito, muito obrigada. E eu te saúdo em Namastê.